Queridos, Haris Cairene, como eu sempre digo, este é o dia que fez o Senhor, alegremo-nos e nos regozijemos nele. Lição de número 3, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. O que é pregação? Qual é a importância da igreja na pregação no contexto atual? O que é ser fiel à pregação e o que nós entendemos sobre evangelho? O que é realmente uma igreja evangélica? Estas e outras perguntas nós vamos responder aqui nesta lição. E aí você precisa, por gentileza, dar um like lá, curtir, comentar, compartilhar o link, se inscrever no meu canal da Alberto Teles e conhecer a nossa escola Dalet. Leitura em classe, Atos 3, 11 ao 19. Palavras-chave: igreja, fiel, pregação e evangelho. E introdução. A igreja primitiva não era marcada por riquezas ou estruturas imponentes, não tinha templo, não tinha grandes templos suntuosos, mas por uma profunda fidelidade ao anúncio do Evangelion, ou seja, boas novas. Em Atos 3, 11 ao 19, Pedro aproveita um milagre operado, que é aquele lá da Porta Formosa, né, no templo, operado em nome de Jesus para anunciar com ousadia a mensagem salvadora. Essa passagem evidencia 3 marcas de uma igreja fiel ao evangelho: fidelidade às escrituras, dependência do Espírito e proclamação da esperança escatológica. A essas 3 marcas eu acrescento 3 expansões: a expansão do Espírito, a expansão da palavra e a expansão do testemunho. Tudo isso está acontecendo em Atos dos Apóstolos, na igreja primitiva. Esta lição convida-nos a refletir sobre o chamado contínuo da igreja. Gente, lembre-se, não é chamada, chamado, porque quem está chamando é Deus. Permanecer fiel à pregação do evangelho em todos os tempos, mesmo em perseguição, mesmo em bonança, tem que ter fidelidade à pregação do evangelho. Primeira grande seção, a igreja que prega as escrituras. Primeira subseção, as escrituras revelam Deus. A pregação de Pedro está fundamentada nas promessas do Theós, que é Deus, revelado nas Escrituras. Ele menciona o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então você percebe que a própria Bíblia diz que Deus não é Deus de morto, mas Deus de vivo, né? Então, ninguém é maior do que Deus. E toda promessa está fundamentada nele. A palavra promessa não está na Bíblia, não tem na Bíblia. A palavra promessa, ela é a partir da tradução do termo davar, que é falar ou palavra. Então, tudo que está em promessa está no falar de Deus, na palavra dele, naquilo que ele fala e nas suas escrituras, no caso. Ele menciona aí o Deus de Abraão, já falei, reconhecendo a continuidade entre a revelação veterotestamentária e o cumprimento messiânico. Então, você tem uma continuidade do Antigo Testamento no Novo Testamento. A igreja fiel deve manter a centralidade das escrituras, até porque a primeira escritura da igreja foi a Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento. Então, lembrando-se sempre disso, a importância do Antigo Testamento. Gente, eu acho horrível, tudo bem que pode não ser aí mal visto para as pessoas, chamarem o Antigo Testamento de Velho Testamento. Eu acho que o ideal é chamar de Antigo Testamento. Não estou criando uma regra. Tem livros que falam Velho Testamento e tem livros que falam de Antigo Testamento. Eu acho mais apropriado Antigo Testamento, assim como o Novo Testamento. Tudo bem que alguém vai dizer assim, mas o que se chegou uma coisa nova é porque a outra é velha. Não, se chegou uma coisa nova é porque talvez a outra é antiga. Porque o que a gente não usa é o velho, mas antigo a gente usa. Então, você tem uma roupa lá no teu guarda-roupa, você não diz, essa roupa tá velha. Não, essa roupa tá antiga, porque você ainda tá usando, que o velho você joga fora. O Antigo Testamento ainda é uma base estrutural também para a doutrina da igreja, independente do que as pessoas falam, tirando toda a questão ritualista do mundo judaico, tem muita coisa que está no Antigo Testamento que a igreja precisa sim acompanhar. Se não,
arrancasse o Salmo, porque os livros queridinhos do Antigo Testamento pela igreja é Salmo, é Isaías, sabe? E alguns outros. O termo apocalipto, revelar, tornar conhecido, aponta para o caráter revelacional da palavra. A igreja fiel compreende que Deus não é construído pela razão humana, mas se revela nas escrituras sagradas. É claro que a razão humana pode até chegar a um conhecimento de Deus, mas conhecer Deus na sua totalidade, no sentido de trindade, de Pai, Filho e Espírito Santo, aí só pela revelação. Essa revelação é a base da fé e da proclamação, ou seja, da proclamação do evangelho, daquilo que o Jesus pregou, daquilo que os apóstolos anunciaram. Segunda subseção, as escrituras testemunham de Jesus. Lembrando que no mínimo duas revelações tem para a gente chegar a Deus. Primeira, revelação especial, que é a palavra. Segundo, que é a revelação geral, que é toda a criação, toda a escritura, toda a revelação, toda a criação, melhor dizendo, revela a Deus. Todas as coisas. Salmo 19 mesmo fala sobre isso. Os céus proclamam a glória de Deus. Então tá lá tudo falando, sem voz, sem linguagem. Ouve-se Deus falando. Então toda a criação também revela a Deus. As escrituras testemunham de Jesus. Pedro identifica Jesus como Pai, servo de Deus, uma referência direta às profecias de Isaías 52 e 53. O uso desse termo é teologicamente significativo. Ele apresenta Jesus como servo sofredor que cumpre o plano redentor divino. A igreja fiel à pregação do evangelho entende que a escritura, entende que toda a escritura é cristocêntrica. Como diz lá em 1 Timóteo, né? Como diz nas cartas de Paulo a Timóteo, passa grafetel pneustóis, toda a escritura é divinamente inspirada, ou seja, toda a escritura ali, por enquanto, está falando do Antigo Testamento e depois vai abranger todo o Novo Testamento, que ainda está em construção, e se referindo à escritura já traduzida para o grego. Então, toda a escritura converge para a promessa de Jesus Cristo. Ao declarar que Deus glorificou a seu servo Jesus, Pedro mostra que a escritura não apenas aponta para Deus, mas culmina em Cristo. A igreja precisa anunciar que todo o Antigo Testamento encontra sua realização em Jesus, o Messias. Lembrando, pessoal, que lá nos rudimentos da fé, a gente era ensinado que Deus é o autor da Bíblia, Jesus Cristo, tema central, e o Espírito Santo, o inspirador, o seu intérprete. Então a Escritura aponta para Jesus. Jesus é a base central da Escritura. A Escritura, ela é cristocêntrica. Ela revela, tudo bem que Deus criou tudo, revela o pecado do homem, mas Cristo é o tema central da Escritura. Terceira subseção dessa primeira parte, as Escrituras confrontam o pecado. Não existe parcialidade na Bíblia. A Bíblia é imparcial. Ela falou do pecado de todo mundo, do primeiro homem, do primeiro homicídio, falou dos erros de Abraão, falou do pecado de Moisés, o erro de Davi. Se a Bíblia não fosse palavra de Deus, ela escondia tudo isso. Ela revelou todos os pecados. Ela mostrou o pecado de todo mundo e mostrou o caminho da redenção, que é Cristo Jesus. Jesus é o caminho da redenção, do perdão dos pecados. Pedro não suaviza a mensagem. Ele acusa o povo de negar e matar o santo e justo. A palavra grega hamartia, pecado, carrega a ideia de errar o alvo. E a exposição bíblica tem justamente o papel de denunciar essa alienação de Deus. A palavra hamartia, ela também está no mundo lá de Homero, dos autores gregos, né? Tem um outro sentido, mas aqui realmente tem mais esse sentido de pecar. Aqui, hamartia tem mais um sentido religioso, de pecar. E sempre é o homem como o sujeito desse pecado, dessa palavra, ou do verbo, ou aqui do substantivo. A igreja fiel deve proclamar a verdade com amor, mas também com coragem, porque não é fácil pregar a verdade, nem todo mundo aceita, a verdade dói. Palavra verdade significa aquilo que não pode ser escondido, aquilo que não pode ser oculto, não pode estar oculto. Então, o que não pode estar oculto, que não pode ser escondido, verdade.
A verdade é isso aí. As escrituras como espada afiada, macaira, penetram a consciência e convocam o ser humano ao arrependimento, ou ao repúdio, né? Um dos dois. A palavra pode causar isso, a pessoa pode repudiar e se enraivecer e não aceitar. A pregação bíblica não pode ser neutra nem conivente. Ela chama o pecado pelo nome e oferece em Cristo o perdão. Então, o pecado é pecado, gente. Vamos continuar anunciando a palavra sem medo, sem rancor e também sem nenhuma discriminação, mas também livres para anunciar a pregação, não permitindo que igrejas ditem como devemos pregar ou como devemos anunciar. É muito triste quando você chega num lugar, ó, aqui não pode falar isso, não pode falar aquilo, porque as pessoas estão preocupadas com a arrecadação. Por isso que a igreja primitiva não se preocupou com templos suntuosos, porque a importância era a pregação e salvação de alma. A igreja que prega no poder do Espírito Santo. O Espírito capacita o mensageiro. Primeira subseção da segunda grande seção. O discurso de Pedro não é apenas fruto de inteligência ou eloquência humana, mas de ação do pneuma hagion, ou seja, do Espírito Santo. Gente, lembrem-se, pregação tem que ter demonstração de poder. Quando ele vai pregar, o milagre já tinha acontecido na Porta Formosa. Isso não quer dizer que toda pregação tem que ter milagre, mas toda pregação tem que ter poder de Deus na transformação de vida, na salvação de almas. Almas precisam ser salvas, almas precisam ser convertidas. E a palavra não pode ser só persuasiva, inteligente ou eloquente, mas com manifestação da ação do Espírito Santo. Desde Pentecostes, é o Espírito que reveste a igreja de autoridade para anunciar. Sem essa capacitação, a pregação é apenas discurso. Com ele é poder de transformação. O Espírito não apenas inspira as palavras, mas em dinamol, capacita com poder, ou seja, o verbo aqui em dinamol, capacitar com poder para a missão. Então o poder vem dele, o poder vem do Espírito que capacita o crente a transmitir a mensagem com poder e com autoridade. Sem essa capacitação, a igreja torna-se apenas uma instituição religiosa. Com ele, é agente do reino de Deus. Eu lembro que eu falei na última aula, a igreja é um agente transformador. A igreja é um agente ressocializador. Eu lembro de pelo menos duas figuras para ilustrar isso aqui. A igreja ela é um agente transformador. Lembram daquele endemoniado lá em Gadara? A transformação que Deus fez. O camarada morava em sepulcros, era um homem totalmente endemoniado, mas você também tem a ressocialização desse homem, mas você tem a mulher do fluxo de sangue, que era reclusa, à margem, vivia a marginalidade, e a igreja, Jesus como agente transformador, ressocializador, foi lá e fez um milagre e ressocializou aquela pessoa. Quantos hoje a igreja não tem ressocializado, não tem transformado? Eu mesmo sou um caso de transformação e ressocialização. Então a igreja precisa continuar nessa pegada, com esse poder do Espírito Santo para transformar. A igreja não pode ter poder só para arrecadar, mas ter poder para transformar a vida. Gente, eu vi agora recente uma igreja cobrando taxa para batizar, gente, taxa para batizar. Aí eu pergunto, e essa pessoa que está saindo da droga, e essa pessoa que agora é um ex-traficante, saiu agora, não tem emprego, uma pessoa que saiu do presídio, ex-presidiário, como é que vai pagar uma taxa, gente, de batismo? A igreja não pode se corromper, a verdade tem que ser anunciada, mas nós também temos que anunciar os erros da igreja, os pecados que a igreja está cometendo, porque aí nesse sentido a igreja ela não é mais infalível na pregação, porque ela está falando o que o homem quer falar, e quando a igreja fala o que o homem quer falar, ela é falível, ela erra, ela falha, e isso é triste na perspectiva da igreja. Segunda subseção, fixar os olhos.
Em Atos 3, 4, antes do milagre, Pedro fixou os olhos no coxo, no grego atenizo, termo que significa olhar atentamente, com discernimento espiritual. Às vezes eu evangelizo de madrugada na comunidade e às vezes eu olho com esse mesmo sentido que pessoas, e dá para ver com esse discernimento espiritual que está por detrás daquela pessoa. Então, quando Pedro olha para aquele camarada, ele não está vendo apenas um coxo, ele não está vendo apenas uma pessoa pedinte ali, ele está vendo uma pessoa realmente que precisa ser curado lá no âmago do seu ser. Não era apenas aquela cura que ele estava precisando, mas de Cristo Jesus. O uso desse verbo sugere mais que um simples olhar físico. É uma atenção espiritual, discernimento profético. Essa mesma postura se reflete na pregação. O pregador, guiado pelo Espírito, não fala de forma genérica, mas com precisão, dirigido às reais necessidades do coração humano. Não como um divã, não como uma palavra de altruísmo, nem como uma palavra que faça com que a pessoa saia bem ali da igreja, feliz psicologicamente falando, realizada mentalmente, emocionalmente, mas transformadas de alma, como diz a própria palavra de Paulo: rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. As pessoas precisam ser transformadas em seus pensamentos, e o pregador precisa ter essa visão, essa perspectiva profética de que a alma precisa de Jesus, ela depende de Jesus, ela precisa ser quitada pela palavra através do Espírito Santo, e olhar através dos olhos dessas pessoas, fitar os olhos ou fixar os olhos através dos olhos dessa pessoa. Quem fala a verdade olha no olho, quem fala a verdade vai ultrapassar a visão periférica, vai entrar na profundidade do globo ocular e vai entrar na questão espiritual e perceber qual é a real situação dessa alma, dessa pessoa. Terceira subseção da segunda parte, essa lição está um pouco também menor, né? O Espírito glorificará a Jesus. Jesus disse que o Espírito me glorificará. E vemos isso no sermão de Pedro. Toda mensagem exalta a pessoa de Cristo. Gente, precisamos retornar à palavra, precisamos retornar aos verdadeiros louvores, louvores que agridem outras pessoas, louvores que falam mais em nome de entidades, louvores que falem mais das situações da pessoa e menos de Jesus. Tem música que nem fala o nome de Jesus, tem música que nem exalta Jesus. Então a pregação também, pregação que fala mais do homem do que de Jesus. Precisamos voltar ao cristocentrismo, colocar não só Jesus no centro, não é só isso que a palavra cristocêntrico significa, Jesus no centro, não, mas ele dominando toda a minha vida, dominando toda a igreja, claro que domínio em amor, dominando toda a questão religiosa cristã, ele sendo realmente a pessoa central, como que controla, como que guia, como que diz o que nós devemos fazer. A igreja precisa voltar a essa perspectiva, mas aponta para o Cristós, desculpa. A igreja que prega no poder do Espírito não busca autopromoção, mas aponta para o Cristós, para o ungido, para o Cristo. Essa é a marca de uma igreja fiel. Fazer de Cristo o centro. Essa é a marca, gente. Não é show, entende? Não é holofote, não é o pregador. As pessoas ficam confundindo, meu Deus, que pregador profundo, é a palavra. Não é o pregador, se não for Jesus, o pregador não fala. Se não for Jesus, não sai nada da boca dessa pessoa. Se não for Jesus, a gente não transmite a mensagem como ela deve ser transmitida.
A igreja fiel não prega moralismo, autoajuda ou humanismo, mas exalta a cruz e a ressurreição do Senhor. A igreja aponta que na cruz Jesus trouxe salvação. A igreja aponta que na cruz Jesus alcançou para nós a vida eterna e também a ressurreição, porque na ressurreição é que nós estamos fundamentando a nossa fé. Se ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. Se ele não ressuscitou, a nossa fé é vã. Então a gente prega o Cristo crucificado, mas anunciamos o Cristo ressurreto, o Cristo que ressuscitou. A pregação espiritual é necessariamente cristocêntrica, pois é o Espírito quem torna vivo o nome de Jesus. Se nós temos essa perspectiva, é por causa da vivência de Jesus, é porque Jesus realmente está vivo. Então vamos anunciar a ressurreição, vamos anunciar a cruz do Calvário, o arrependimento, temos que anunciar com veracidade, com verdade, com dedicação a palavra de Deus, gente. Vamos anunciar com verdade. Terceira e última sessão, a igreja que prega a esperança vindoura, ou seja, a igreja vai perpassando todo o seu contexto histórico, mas sempre com uma esperança de que Jesus está voltando. Alerta a uma sociedade indiferente e insensível. Pedro chama o povo ao arrependimento com o verbo metanoel, mudar a mente, converter-se, indicando uma transformação radical. Ele fala a uma multidão religiosa, mas distante da verdade, porque ele está falando para os judeus. Os judeus mataram Jesus em nome de Deus. Às vezes eu e você matamos pessoas em nome de Deus, matamos as pessoas em nome de uma falsa moralidade, jogamos pessoas fora, porque ensinamos um Jesus vingativo, um Jesus que mata, um Jesus que destrói, quando na verdade Jesus ele ama, Jesus ele quer salvar. Nós entendemos dessa forma. Ele fala a uma multidão religiosa, eu já li, ele fala a um povo que não quer saber de Deus, lê a Torá todo dia, e eu pergunto o que nós estamos fazendo com tanta palavra. Estamos mais próximos de Deus com tanta palavra ou afastamos as pessoas com essas palavras? Assim também, a igreja hoje deve alertar uma sociedade muitas vezes entorpecida pelo pecado e pela indiferença espiritual. Os jovens não querem Jesus, a sociedade não quer saber de Jesus. A sociedade a qual Pedro pregava era religiosa, mas cega espiritualmente. Hoje, o cenário é ainda mais desafiador. Vives numa era de apatia, de indiferença, em que o pecado não é apenas tolerado, mas celebrado. Carnaval, certos eventos, tudo isso, Halloween, tudo isso são questões que celebram o pecado, entende? Celebram o pecado. E hoje as pessoas estão menos religiosas, não querem saber de religião, não querem saber de Deus, e isso é complicadíssimo, gente. Vamos pregar a palavra, não vamos perder aí a nossa perspectiva, gente. Vamos continuar aí nessa missão. Segunda e última sessão, essa aqui só tem duas sessões. A promessa da segunda vinda. Todos nós precisamos pregar e pregar confiante na vinda de Jesus, porque essa é a nossa esperança. Em Atos 3, 19 ao 21, Pedro menciona os tempos de refrigério e a restauração de todas as coisas com a volta de Jesus. Ou seja, lá, desculpa, gente, há 2000 anos atrás, eles já pregavam sobre essa restauração futura. Quanto mais hoje, a igreja hoje precisa viver mais essa perspectiva da volta de Jesus. A esperança cristã é escatológica. Cremos na parousia, vinda, presença gloriosa do Senhor. A igreja fiel não apenas olha para o passado da cruz, mas também para o futuro da glória. Essa esperança não é alienação, mas combustível para a santidade e missão. O evangelho que pregamos inclui o Cristo que morreu, ressuscitou e voltará para reinar. Eu incluiria também o Cristo que viveu,
porque só morre quem está vivo. Então a gente tem que valorizar também a vida de Jesus. Então, a pregação do evangelho inclui o Cristo que viveu, o Cristo que morreu, o Cristo que ressuscitou e esse mesmo Cristo que voltará para reinar, vai buscar a sua igreja, reinará com a sua igreja, unirá os pecadores que não se converteram. Então a palavra da cruz é a palavra que anuncia a vida, a morte, a ressurreição e a volta de Jesus. A própria ceia fala isso, né? Fazer isso em memória de mim, fazer isso lembrando quem você é, examine-se a você mesmo, e fazer isso até que ele venha, ou seja, ele está voltando, Jesus está vindo, a presença dele é real para restaurar todas as coisas e trazer redenção final, para trazer a vida eterna para todos aqueles que creem em seu santo nome. Concluindo, conclusão, a igreja verdadeira é aquela que permanece fiel ao evangelho. Prega as escrituras com fidelidade, ministra no poder do Espírito e anuncia com esperança o retorno do Senhor. Que sejamos hoje como Pedro e João, sem medo, com coragem, não tiveram medo de apanhar, de serem presos. Tem muita gente preocupada com isso. Quem tiver preocupado com sua estética, quem tiver preocupado com sua imagem, não estará preocupado em pregar a verdade. Pregar a verdade implica não se preocupar com a estética, não se preocupa em estar olhando para a sua imagem, mas aí sim ele vai pregar a verdade. Que sejamos hoje, como Pedro e João, instrumentos de uma mensagem viva que transforma e confronta, cura e aponta para a eternidade. Que jamais deixemos de proclamar: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Que nós venhamos chegar a esse nível de pregar. Gente, se vocês soubessem aonde eu vou para pregar o evangelho, sabe, uma vez eu fiz uma cerimônia de casamento para concluir, e era casamento de crente, para vocês entenderem, duas cerimônias. Uma eu fiz para crente, e aí falei contra adultério, falei contra largar a esposa, largar o esposo para ir embora, contra o homem, contra a mulher. E aí o pastor da igreja falou para os noivos, não tinha necessidade dele falar isso. Aí fiz um casamento de não crente, pessoal da época da malandragem, da época de 80, os seus filhos estavam casando. E eu falei a mesma coisa, falei contra o pecado do adultério, contra as pessoas que deixam o marido e deixam as esposas e vão embora numa aventura com outra pessoa. E aí, o camarada que era o pai do noivo, não crente, aí falou para mim assim: aí, pastor, gostei da sua palavra, para vocês entenderem a inversão de valores. Enquanto o pastor disse que não tinha necessidade de eu falar isso, o não crente falou que gostou do que eu falei. Então é essa realidade que a igreja precisa voltar, porque quem é amigo do mundo, gente, é inimigo de Deus. E quem é amigo de Deus é inimigo do mundo. Então eu prefiro ser amigo de Deus, porque olha o que fez com Abraão. Deus chamou Abraão de meu amigo e olha o que Deus fez na vida de Abraão. Que você seja abençoado, que Deus esteja na sua vida e se preocupe com a palavra, não com tua imagem, não com quem você é. Você e eu nada somos. Como diz o apóstolo Paulo, né? Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus é que deu o crescimento. Então, tanto quem planta como quem rega não é nada se Deus não der o crescimento. Até a próxima aula. Deus abençoe. Haris Kai Eirene. Um abraço.